Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar dicas valiosas de como ser um PR Ready. Meu nome é Kariniane, eu sou consultora de imigração e eu te ajudo a trabalhar, estudar e a imigrar para o Canadá. Vamos falar um pouquinho sobre ser PR Ready. Independente do estágio de planejamento que você estiver, se o seu plano é imigrar para o Canadá, é importante que você esteja pronto. E esse pronto não precisa ser exatamente chegar aqui no Canadá e começar a se preparar. Isso tem que vir lá de trás, quando você estiver já colocando as mãos na massa para que o seu plano de imigração tenha mais chances de sucesso. Mas o que é ser PR Ready? Aqui no Canadá existem vários programas de imigração. Então a gente tem, além dos programas que estão dentro do Express Entry, que são os programas federais, a gente também vai ter ali programas por províncias. Todas as províncias do Canadá têm os seus programas de imigração de acordo com os nichos ali, as demandas que essas províncias precisam atender. Porém, requerimentos, requisitos, isso pode mudar de província para província. Uma coisa que não muda é, existem documentos que são pertinentes de praticamente quase todos os programas de imigração. E aí, se você já estiver com esses documentos preparados ou ter uma programação para que esses documentos estejam prontos, você vai estar muito mais à frente ali as oportunidades que vão poder surgir na sua vida, né? E na sua vida de imigrante, vamos dizer assim. Para aqueles que estão se planejando, iniciando o seu projeto, né? A gente faz aquela consulta de planejamento, de estratégia, de conhecimento de perfil, ali para que você saiba todos os pontos que você pode chegar. Além disso, poxa, se você está se preparando para vir para o Canadá, você vai sair do Brasil ou vai sair do seu país onde você está, você sabe que quando você não estiver mais, é mais difícil você conseguir ter alguns documentos, solicitar com aquele empregador lá atrás. Se você precisa de olerites ou contra-cheques e você não tem isso digitalizado, tudo isso pode se tornar mais difícil de você conseguir. Você estará dependendo de terceiros para poder te ajudar nesse projeto. Então, é importante saber, poxa, se eu estou saindo do país onde eu resido, o que eu preciso já levar comigo ou deixar digitalizado, preparar para quê? Quando, no momento de precisão, a hora que eu estiver ali com o meu plano engatilhado, eu não perca mais tempo atrás daqueles documentos. Então, eu vou fazer uma listinha aqui bem básica de o que você precisa para ser PR Ready. Equivalência educacional. Praticamente todos os programas aqui de imigração do Canadá vai exigir que você tenha o Education Credential Assessment. Esse documento, ele envolve você ter a cópia do seu diploma da faculdade, pós-graduação, enfim, dos cursos de ensino superior que você tenha. Então, você precisa ter cópia de diploma, cópia do seu histórico escolar, tá? Para fazer esse documento, você já vai precisar traduzir e juramentar esses documentos, tá? E não pediu isso na faculdade, vai ser muito mais difícil você conseguir pedir isso remotamente depois. Então, por que não já preparar? Ah, Karina, eu não quero fazer o meu Education Credential Assessment nesse momento. Então, deixa esses documentos preparados. Já solicite na sua universidade a segunda via, vamos dizer assim, do seu histórico escolar dentro de um envelope selado e traga com você. Se você não vai fazer o processo de Education Credential Assessment nesse momento, pelo menos você já vai ter tudo o que você precisa para quando você for fazer. Karina, mas eu sei que o WES hoje, que é o World Educational Services, eles podem fazer isso de forma digital. Pode. Mas eles também não vão se recusar a fazer se você tiver com um documento ali dentro de um envelope selado. Por que eu estou falando isso? Existem universidades no Brasil que é super fácil o diálogo, é super fácil você conseguir pedir isso via e-mail, enfim. Você não vai precisar de alguém lá para solicitar isso para você. Porém, se você precisar, pode ser um problema, porque não é nem... Às vezes você se formou numa outra cidade onde seus pais não estão, onde seus irmãos não estão. Então, você vai acabar dando trabalho para outras pessoas que precisam, né, eventualmente tirar esse documento lá para você. Se a sua universidade tem a plataforma eletrônica, beleza, a universidade vai fazer isso diretamente. Porém, se não tem, você vai precisar pegar a cópia física do documento lá, dentro de um envelope selado, atender algumas especificações. E lembrando que nem todas as instituições que fazem o Education Credential Assessment vai ter essa plataforma digital. Então, dependendo de onde você for fazer, de qual instituição você tenha que fazer, você vai ter que ter o documento físico dentro de um envelope selado. Então, já deixe isso preparado, já se organize para ou trazer, ou mesmo já solicitar isso, porque tem instituições aqui que vão demorar até 6 meses, algumas até 1 ano para te fazer esse documento.
Juro mesmo. Agora eu acho que elas estão mais rápidas, mas eu já tive, por exemplo, o IQAS de Alberta, que levou 1 ano para fazer o Education Credential Assessment de alguns clientes meus. Aí você vai falar, poxa, mas eu vou fazer pelo WES, então, que é mais rápido. Nem sempre o WES, que é o World Educational Service, ele vai ser o mais recomendado. Por exemplo, se você é formado em Direito, o WES, ele faz a sua equivalência, né, equiparação educacional aqui como um Bachelor, e não como um Professional Degree. O SES da Universidade de Toronto, ele vai reconhecer a sua formação em Direito como um Professional Degree. E isso interfere muito ali em termos de pontuação dentro do Express Entry. Se a gente for falar de processos provinciais, isso pode não influenciar tanto, né? Ainda mais, vamos falar Atlântico, não importa se você tem um Professional Degree que tem a pontuação de mestrado dentro do Express Entry, ou se você tem um bacharel, ou se você tem um programa de diploma, o que importa é que você tenha um Post-Secondary Education, na maioria dos programas. Mas, para fins de Express Entry, isso faz muita diferença na pontuação. Então, poxa, por que eu vou fazer no WES, que vai sair uma validação como um Bachelor Degree, ao invés de fazer no SES, Universidade de Toronto, que vai me dar um Professional Degree, pontuação de mestrado dentro do sistema? Algumas profissões não vão poder, por exemplo, ser validadas pelo WES, ou pelo SES mesmo. Por exemplo, medicina. Quem se formou em medicina e tem a experiência como médico, vai ter que, obrigatoriamente, fazer esse Education Credential Assessment através do Medical Council of Canada. Não vai ser aceito se você fizer pelo WES, a não ser que você tenha um mestrado, um doutorado. Aí sim a gente usa ali outros níveis, mas o seu diploma de medicina tem que ser feito pelo Medical Council of Canada. Então, é importante ter esse planejamento em mente, porque alguns processos vão ser rápidos, se for pelo WES, se for através da plataforma eletrônica, mas outros não. Por exemplo, de medicina mesmo, pelo Medical Council of Canada, é super trabalhoso, enche o saco fazer mesmo, entendeu? Então, vai levar mais tempo, você vai precisar de mais documentos, enfim. É bom que você se você estiver no Brasil, você pode intermediar isso diretamente com a sua universidade. Se você já está se planejando para vir para o Canadá, seja para um programa de estudo, já tenha isso preparado. Lembrando que a equivalência educacional, ela é válida por 5 anos. Então pensa, se você está se planejando para vir para o Canadá, você tem um projeto de vir estudar 2 anos e ficar mais 3 anos, e nesse meio tempo você transicionar para um programa de imigração, então esses 5 anos ali de validade desse documento estará dentro do prazo ali, da timeline do seu projeto. Se você precisar estender isso, não tem problema, porque quando você faz o processo pela primeira vez, a instituição ela guarda os seus documentos lá. Basicamente, se você precisar estender isso por mais tempo, eles só simplesmente vão te cobrar uma taxinha, obviamente, mas eles vão já fazer isso automaticamente. Por quê? Eles já têm os documentos lá. A única coisa que eles vão fazer é só fazer a comunicação com o MEC, no Brasil, alguma coisa assim, para saber se a universidade ainda está ali com as mesmas condições. Do resto, né, 5 anos é tempo mais do que suficiente. Então, é super válido fazer esse Education Credential Assessment quando você estiver vindo para cá, ou pelo menos trazer a documentação que você vai precisar para dar entrada quando estiver aqui. Esse prazo pode atrasar o seu processo, né? Então, vamos pensar assim, se eu tenho um órgão que vai levar quase 6 meses para fazer a minha equivalência educacional. Se eu já chegar aqui, conseguir uma job offer, tiver elegível para um programa de imigração, ainda ter que esperar 6 meses para esse documento ficar pronto, isso atrasa a vida, né, gente? Então, vamos deixar isso preparado também. A outra documentação que é bastante importante você ter é a sua documentação de trabalho, que comprove a sua experiência profissional. Pensa assim, você está saindo da tua empresa agora e essa experiência que você tem nesse último trabalho, ela é relevante, ela já cobre ali o período que você vai ter que apresentar, seja 3 anos, 5 anos, enfim. Por que não, quando você for falar com o seu empregador, falar, olha, eu estou indo para o Canadá, eu vou passar uma temporada lá, num programa de estudos e tal. Você pode assinar esse documento aqui para mim, essa carta de referência? Nesse momento, você tá ali tete a tete com o seu empregador, né? E se você tá saindo em bons termos, isso vai ser muito fácil de negociar. Karina, mas eu tenho um bom relacionamento com o meu empregador, enfim, com o meu gerente, eu posso pedir isso mais para frente? Ok, isso é opcional. Mas quem garante que o seu gerente vai ficar naquela empresa o resto da vida e depois pode trocar todo o quadro de funcionários, você vai depender de um RH que nem te conhece? Por que não já solicitar isso antes? Aí as pessoas vão falar, mas Karina, essas cartas de trabalho não têm validade? Não, tá? Não tem validade. Você trabalhou um período na empresa e você está solicitando essa carta quando você saiu da empresa. Ninguém te tira essa experiência, você já adquiriu a experiência, tá? Se você está trabalhando na empresa, vamos pensar, uma empresa agora, e você, poxa, eu tô
vou pedir essa carta agora, mas eu só vou aplicar por um processo via Express Entry daqui 1 ano. Aí é complicado, porque se você está na empresa ainda, é ideal que os seus documentos sejam atualizados. Agora, se você já saiu daquela empresa, você está requerendo ali, demonstrando uma experiência passada, você adquiriu aquela experiência, não é a data da carta que vai falar se isso aquilo é válido ou não. Então é importante que a carta esteja assinada, num papel timbrado, com todas as informações necessárias, com as dores do seu trabalho, enfim, uma carta bem completinha, e você pega essa assinatura quando você sair de lá. E aí eu sempre gosto de complementar, de ter documentos adicionais. Então guarda ali alguns olerites, né, ou contra-cheques, dependendo de qual parte do país você está, você vai falar de um jeito. Se você tem informe de rendimentos daquele emprego, preciso traduzir tudo isso? Não precisa, só organiza, escaneia, deixa isso numa pasta online. Por quê? Quando chegar aqui, existem programas de imigração que vão exigir que você tenha comprovação de salário. Por exemplo, o de Ontário, a maioria dos provinciais, ele não é só a carta que a gente apresenta a carta mais olerites, mais contra-cheques, ou comprovante de que você tinha recebimento, como um informe de rendimentos, por exemplo. Então, prepara a carta, deixa ela bonitinha, já pede para assinar quando você estiver saindo da empresa, guarda ali alguns olerites, guarda alguns informes de rendimento, tudo em português mesmo, mas pelo menos você já tem isso organizado. Outra coisa, eu vou pedir a carta de empresas passadas, né, de que eu trabalhei ali há 2 anos atrás. Preciso dessa experiência, porque de repente essa experiência é mais relevante, porque ela está numa lista de demandas. Ok, você está no Brasil, você tem mais liberdade para ligar para o seu empregador antigo, pedir isso no RH, diferente de quando você está aqui, quando ligar para o Brasil é mais difícil, tá? Então, tente se organizar com toda essa documentação de trabalho ainda no momento em que você estiver se preparando para a sua mudança. Outra coisa bastante importante, que vale a pena pensar no seu planejamento a gente já fez a reunião de planejamento, você já sabe o quanto que você vai precisar de inglês ou de francês, você não precisa fazer um teste de inglês nesse momento se você não vai abrir um perfil no Express Entry, nada disso. Mas é bom que você saiba o nível que você tem, saiba o nível que você precisa, e aí você já se organize para se preparar para chegar no nível necessário. Seja estudando online, ainda quando estiver no Brasil, ou quando chegar aqui. Independente de como for, você vai precisar de um teste de inglês. Então, mesmo que seja provincial e mesmo que o nível seja um pouco mais baixo, se você deixar para estudar aqui, para se preparar aqui, ou em cima da hora, você vai perder ali pelo menos 3 meses, dependendo do nível que você precisa, para se organizar para fazer uma prova. Karina, eu confio no meu nível, se eu precisar tirar a nota, eu vou lá e tiro. É raro, assim, pessoas que estão nessa faixa, né? A não ser que a gente esteja falando de programas de imigração que vão exigir um nível de inglês mais baixo. Atlântico, né? Programas em Manitoba, enfim, Saskatchewan, que exigem um nível de inglês bem mais baixo. Ser PR Ready é pelo menos estar preparado com o que é essencial, o que é pertinente de qualquer programa de imigração. Equivalência educacional, deixar a sua experiência de trabalho pronta para que, se você precisar comprovar, você já tenha. E se preparar em relação aos idiomas. Não deixe para a última hora, porque às vezes a oportunidade vai acontecer e você tem que estar preparado para ela. Vou pegar exemplos clássicos de 2021. Em 13 de fevereiro de 2021, nós tivemos um draw do Express Entry para Canadian Experience Class, que a pontuação de corte foi 75 pontos. Isso mesmo, gente, 75 pontos. O governo convidou 27 mil candidatos que estavam no pool do Express Entry. Eu gosto de dizer que, basicamente, quem perdeu o passaporte ali na frente já foi chamado, né? Fazendo uma brincadeira com universidades que você conseguia fácil entrar. O que aconteceu? 27 mil pessoas receberam um convite porque estavam com seu perfil ativo no Express Entry. Muita gente perdeu a oportunidade de estar lá. Aí você vai falar, mas Karina, isso foi pra gente que tinha experiência de trabalho de 1 ano, pelo menos aí no Canadá. Sim, foi. Eu tinha vários clientes que eu fico martelando, olha, faz o teste de inglês, você já tá com 1 ano de experiência, vamos abrir esse perfil. Karina, mas se eu abrir meu perfil, você fez a simulação pra mim aí, eu não chego nem a 300 pontos. Doesn't matter. Vamos ter esse perfil ativo. Então, muita gente, por causa de um inglês de CLB5, porque nunca fez o teste, não conseguiu ter o perfil ativo nesse momento e perdeu essa oportunidade. Karina, mas essa oportunidade não vai acontecer de novo. Pode ser que não. Mas, por exemplo, no mesmo ano, o governo continuou chamando somente o programa Canadian Experience Class e também PNP separadamente. Gente, chegou em pontuação de 357 pontos.
para quem está aqui, quem tem 1 ano de experiência, tem uma formação, que seja um bacharel, e o inglês de CLB 5 ou 7, dependendo do tier da experiência de trabalho que está adquirindo aqui, chegar nos 357 pontos não é impossível. Por que não ter um perfil ativo? Pode não dar em nada? Pode, a gente sabe que o cenário agora está a pontuação mais alta e tudo mais. Outro exemplo recente que aconteceu. Eu tinha uma cliente, perfil ativo, com 353 pontos no Express Entry. O que aconteceu? Ontário fez uma chamada do Human Capital Priorities, chamando médicos e alguns outros NOCs ali em saúde. E ela tem experiência de medicina no Brasil. Está no Canadá, não trabalha como médica no Canadá, mas tem ali 1 ano de experiência que contabilizou para ela estar elegível para o Human Capital Priorities. O OIMP fez uma chamada de 350 pontos. Ela, com 353, foi chamada. Ela esperava por isso? Não esperava. Estava desiludida? Estava. O perfil já estava no pool do Express Entry desde o começo do ano? Estava. O que aconteceu? Recebeu um convite. Agora, se eu não tivesse insistido, vamos lá, faz o teste, vamos abrir esse perfil, ela não teria tido essa oportunidade. Então, a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer, certo? Então, eu sempre gosto de falar para meus clientes, olha, tá vindo para cá? Vamos deixar tudo preparado? Eu quero que você chegue aqui com tudo pronto. Ah, Karina, eu não quero fazer o teste de inglês agora. Então, você vai se programar para quando você chegar aqui, você fazer o teste de inglês. Por quê? Se a gente tem a oportunidade de abrir o seu perfil no Express Entry, independente da pontuação, você é elegível, vamos abrir assim que você chegar aqui, entendeu? Ah, não tenho trabalho ainda. Não tem problema. De repente, você não sabe, mas a sua profissão pode entrar numa lista de demandas e amanhã você receber um convite, seja federal, seja provincial. Hoje a gente sabe que tem províncias que estão buscando candidatos dentro do Express Entry. Vamos perder essa oportunidade? Não vamos. Esse mesmo exemplo que eu dei dessa minha cliente, que é médica no Brasil, aconteceu diferente com outro cliente. Médico, está no Brasil, perfil de 420 pontos. O teste de inglês desse meu cliente, expirou. Eu já vinha falando 3, 4 meses antes desse teste expirar. Olha, vamos renovar, vamos fazer outro teste, vamos abrir o perfil de novo. Aí, Karina, não quero gastar esse dinheiro de novo. Eu vou abrir meu perfil no Express Entry e não vai dar em nada. Aí, aconteceu esse convite. É muito triste quando isso acontece. É desanimador às vezes, né? Ainda mais para um caso desse meu cliente que está no Brasil, que ele não tinha planos de vir para o Canadá. A única aposta dele era dentro do Express Entry. E aí o que aconteceu? O perfil ficou inelegível. Ele perdeu a oportunidade. Essa oportunidade vai acontecer de novo? Não sei. Se você está num plano Canadá, a gente sabe que isso tem gastos, a gente sabe que às vezes pode ser frustrante, ainda mais para quem já estava esperando há um tempo. Mas você tem que estar pronto. Ah, vou fazer outro teste, vai se programar, não deixa vencer. Por quê? Se você está numa área de demandas, não dá para perder essa oportunidade. Então é assim, poxa, estou no meu plano Canadá, já tenho meu perfil ativo, eu tenho que manter todos os meus documentos em dia, fazer novo teste se ele estiver expirando e tudo mais, porque a oportunidade pode surgir. Então, ser PR Ready vai te economizar tempo, porque você vai se preparar, vai chegar aqui com tudo pronto, e quando você chegar aqui, a oportunidade surgindo, você já estará preparado, independente de qual for o caminho lá na frente. As oportunidades podem surgir, às vezes de um lado que a gente menos espera. Então, se eu tenho a oportunidade de ter um perfil ativo no Express Entry, tem esse perfil ativo no Express Entry. Não tenho ainda elegibilidade para Express Entry, mas estou indo estudar no Canadá, já traz tudo pronto. Por quê? É muito difícil depois conseguir esses documentos, vai levar mais tempo. Então, essa é a minha dica para você de hoje. Seja PR Ready. Não deixe de agendar sua consulta, vamos conversar, vamos deixar ali o seu perfil bonitinho, preparado para não perder esse tempo precioso no seu planejamento, tá bom? Muito obrigada, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com alguém que precisa dessa informação e assine o nosso canal, ative as notificações, vídeos novos toda segunda-feira. Um abraço e até a próxima!